Bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros da Black Company, o nosso clube de leitura de mangás, manhwa, quadrinhos e manhwas, onde toda semana a nossa equipe irá trazer um bate-papo sobre o volume ou capítulos das mais variadas obras para debatermos de forma leve e descontraída. Os episódios de Entre Balões e Quadros estarão disponíveis todos os domingos ao meio-dia no Spotify e no YouTube. A obra dessa semana de Entre Balões e Quadros é Boa Noite, Pum Pum, que acompanha a vida de Pum Pum Punyama, um garoto retratado de forma minimalista como um passarinho estilizado, enquanto o mundo ao seu redor é representado com um realismo impressionante, único de Ino Asano. A história então aborda a infância e adolescência e a vida adulta do protagonista, que vai explorar temas como traumas familiares, relações amorosas, saúde mental e o peso não só da sociedade impõe perante o ser humano, mas como as nossas escolhas definem o nosso destino. Com uma narrativa melancólica e intensa, Boa Noite, Pum Pum é uma obra profunda que mergulha no fundo da psique humana, trazendo reflexões sobre crescimento, identidade e solidão. Eu sou Vitória Mellerk e quem está aqui comigo hoje é o Léo. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, como a Vitória falou, vamos falar de Pum Pum. E se eu tenho para dizer algo sobre essa obra, a melancolia reina aqui, senhores e senhoras. E o Brian, que tá aqui com sua estreia hoje no Entre Balões e Quadros. Boa noite, Pum Pum. Olá, galera. Realmente, se eu tiver alguma coisa para dizer sobre essa obra, depressão faz parte. Então, gente, eu vou dar um pouquinho de contexto. O Inu Asano, que é o autor, o mangaka por trás de Pum Pum, ele é muito famoso já aqui no Ocidente, já quebrou a bolha. Que ele é um autor que ele sempre retrata essa coisa da humanidade, ele tem um jeito meio diferentão de contar sobre depressão, sobre solidão, e ele tem grandes obras, inclusive uma que virou anime recentemente, que é DDDD, que é Dead Demons D&D Destruction, que entrou na Crunchyroll na temporada passada. Boa Noite, Pum Pum, sem sombra de dúvidas, é a obra mais famosa dele, que até hoje não temos anime, mas então vamos adentrar um pouco sobre a mente do Pum Pum. O que eu gosto de Pum Pum é que a gente começa a história na infância de Pum Pum, a gente conhece o Pum Pum durante toda a sua vida, e Pum Pum, como os dois já pontuaram, é extremamente depressivo, porque tudo na vida do Pum Pum é melancólico. O seu primeiro amor é melancólico, sua família é melancólica, tudo na vida dele é caótico. Quero ver as primeiras impressões de vocês, então, da infância do Pum Pum. Cara, eu acho que... Cara, é porque, tipo assim, o Pum Pum é muito louco você pensar a obra como um todo, né? Eu acho que o tom que parte da infância do personagem, ela vai acompanhando ao longo da obra inteira. Eu acho que tipo assim... O Pum Pum é aquele personagem que você não sente muito que ele tem uma construção, mas ele não evolui, né? Ao longo da obra, eu acho isso interessante da proposta do Asano. E acaba que quando o Pum Pum que tu vê no começo, ele continua da mesma forma ao longo do todo o mangá. Eu acho que isso em algum momento torna até meio enjoativo, assim. Porque o Pum Pum ele é completamente previsível, né? Em quase tudo que ele tá fazendo ali. E acaba que eu acho que toda a depressão e o jeito que ele lidava com a família dele, tudo literalmente continua igual na vida dele. É muito maluco isso. A relação com a mãe dele é ruim, continua ruim até o final. A relação com o pai dele, assim, era até mais próximo quando ele é criança e vai se distanciando. Os distúrbios amorosos que ele tem quando criança continua o resto da vida dele. A relação com os familiares, até com o próprio tio dele, mostrou mais a mesma coisa. É aquele negócio que ele gosta do tio dele, mas ao mesmo tempo eles são distantes, não são próximos um do outro. Então acho que é quase uma planificação do personagem da obra, sabe?
Kunpun parece como se fosse uma espiral, assim, que toda hora tu passa no mesmo local de novo, sabe? Porque ele vai se repetindo os acontecimentos, a personalidade do personagem. Só que tem uma coisa nova, um fato novo, um drama novo pra continuar girando o negócio e não ficar parado, sabe? Brian? Bom, eu acho bem lento ali o começo da história, né? Até acho que comentei com vocês isso durante esse processo. Ali o começo, no começo da história já parece tudo problemático porque, né, ele gosta da menina, da valentona da escola. Aí a valentona vai, chega a menina nova, e você acha que tudo vai melhorar, e a menina nova já dá umas red flag aí na gente, que a gente fica tipo... Será que é isso que você quer pra sua vida mesmo, querido? Eu me senti, assim, bem incomodado lendo, né? Mas eu acho que esse é o intuito do autor, desde o começo, deixar a gente incomodado com o que tá acontecendo ali com a história. Porque, querendo ou não, é um fator psicológico, né? Tem a parte da família dele também, eu achei muito complicada. Porque, apesar de que ali no começo que a gente tem o problema do pai dele com a mãe dele, você pensa que, nossa, que pai problemático, né? Ele deve ser o problema da família. Conforme você vai acompanhando a história, você percebe nem tanto que o pai era o problema de tudo e que talvez toda a história tem um segundo lado, né? E a gente precisaria ver o segundo lado pra isso acontecer. Uma coisa que eu acho que o Pum Pum ele é diferente e afeta as pessoas de modo diferente, que na verdade eu acho que ele é uma obra feita para atingir o Oriente. Porque Sim. a gente tem esse estigma que vamos focar no Japão, que é onde a obra se passa e é onde o autor é. Em que nada no Japão se discute. Não se discute saúde mental, não se discute abuso, é tudo no seu interior. Nada é abordado, nada é falado não só pela pessoa, mas pela própria sociedade. E eu acho que isso que muito Pum Pum faz, essa crítica. Nada ali. O Pum Pum passa por tudo que é tipo de problema. Desde que a tentativa não a tentativa de suicídio, mas pensamentos suicidas e abusos de mais diversos tipos. E ele nunca procura ninguém. E ele nunca fala com ninguém. Tanto é que tem uma parte eu não lembro se é quando ele tá adulto ou quando ele tá criança, que ele fala que os adultos são irresponsáveis, ele xinga os adultos naquela conversa mental que ele tem com ele, com Deus ali dele, que os adultos nunca fazem nada. Então ele não vê o adulto como uma figura que vai salvar ele ou proteger ele. Ele não tem esse recurso para ir atrás. Não sei o que vocês acham. Né, conforme eu fui lendo, a única coisa que eu conseguia pensar era na famosa frase: tudo se resolveria com um psicólogo. Se as pessoas passassem no psicólogo, tudo estaria resolvido. E exatamente, eu penso nesse mesmo ponto. O Pum Pum ele não foi criado pra gente, o do Ocidente, que é mais aberto à saúde mental, mas assim ao Japão. E ele até... O Léo até tava comentando agora há pouco sobre o personagem dar uma... ele, não é que ele não evolui, ele evolui, mas de uma maneira às vezes não muito boa. E tem um momento ali na parte da vida adulta dele, que ele está conversando com a Sachi, que é a mangaka, que ele começa a desabafar sobre a vida dele. Que aí ele conta tudo que ele passou ali, e eu falo assim, isso aí... Numa terapia com o psicólogo, tudo estaria resolvido. Ela teria orientado ele, acho que ele teria uma vida muito melhor. E você pode ver que nesse momento do arco da história, que ele tá ali conversando com a Sachi, que ele conta todos os problemas, acho que passam 2 anos deles vivendo junto ali, não como um casal, mas como amigos, né? Porque eles estão trabalhando junto no mangá. Amizade colorida. Desculpa? Amizade colorida. Que ele queria ela, mas ela falou assim, acho que não vai rolar. Enfim, se passa esses 2 anos deles vivendo, você pode ver que ele fala que a vida dele de algum jeito melhorou. Uhum. Só que depois, nesse momento que ele tá vivendo a vida dele, que ele acha alguma que está melhor,
ele dá o baque dele que passou os 2 anos, que ele faz lá a promessa dele dos 2 anos dentro daquele apartamento. E pra lascar tudo, ele encontra a Aiko novamente. Aí quando ele encontra a Aiko novamente, o que podia piorar, piorou. Léo? Então, Vitória, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que sim, a obra é pensada pro Japão. E eu não acho que não é só questão de crítica também. Eu acho que tudo é pensado pro Japão. O humor que ele traz na obra é humor japonês, sabe? Aqueles Exato. personagens puta caricatos, sabe? Aqueles rostos deformados. Todo personagem. No começo ele faz muito isso. Todo personagem que não seja importante, ele deforma o rosto, sabe? Tipo aquele melhor amigo do tio dele, tem um rosto completamente Sim. deformado. Todo mundo tem rosto deformado. E os adultos do nada cortam o quadro e eles falam umas coisas aleatórias com uma cara disfuncional. E aí Aquele negócio daquele deus que fica aparecendo pum-pum no começo. Assim, é muito cara de humor japonês, sabe? E é um humor que, tipo assim, pra gente do ocidente não tem graça nenhuma, mas que faz completo sentido pra eles, sabe? Ah, E, além disso, eu concordo com outras partes que tu disse, que o Brian também apontou, que, tipo, é uma crítica muito à sociedade japonesa, assim, é uma descrição, né? Só que a descrição vira uma crítica, como a Asano coloca ela, né? Porque é isso, cara, a sociedade japonesa é uma sociedade, né, não é à toa que é o país que tem maior índice de suicídio no mundo, não é por acaso, né? Assim, é um país onde que profissional na área da psiquiatria e da psicologia não tem muito espaço, vamos dizer assim. mas Espaço no mercado, né? E é isso que você falou, tipo, abusos é normal. Assim, outras obras o que fazem muito também, né? Tipo assim, que abordam bastante. Até Shounen aborda muito isso. Principalmente o Isekai, que é tipo aquelas Black Companies, né? Não a nossa Black Company, mas a Black Company japonesa, que é aquelas empresas que, tipo, assim, o trabalho é extremamente excessivo a ponto das pessoas, tipo assim, passarem dias e dias trabalhando sem voltar para casa. É um negócio assim completamente disfuncional. O mercado de trabalho japonês como todo tem várias críticas em relação a isso, problemas em relação a isso. Teve vários casos absurdos lá de abusos, de assédio sexual, abuso sexual em empresas que não deu nada. Então, assim, o Japão tem diversos problemas sociais e eu acho que Pum Pum aborda eles amplamente, assim, vastamente. E eu acho que isso é muito interessante porque não, pelo incrível que pareça, o mangá não parecia ser espaço para isso, sabe? O mangá não parecia ser espaço para fazer isso, para discutir isso, para debater isso. Tanto que, tipo assim, convido vocês dois a puxar na cabeça aí 2 mangás que vocês leram nos últimos anos aí que tinha separação entre casal. Se fosse Slice of Life, tá ligado? Não tem, sabe? Não existe isso. E nem é como se não existe divórcio no Japão, gente. Todo mundo se divorcia no mundo inteiro, sabe? Então, eu acho que sim, se comunica muito com o Japão e talvez Pum Pum introduza a gente na cultura japonesa de verdade, sabe? Na cultura japonesa da rua. Não de Akiba, sabe? Não de Akiba. Do povo japonês mesmo, sabe? Do dia a dia do povo japonês. Que tu falou agora e me veio na cabeça. Uma é que eu acho engraçado que muito shonen, filme, a gente sempre tem a figura do adulto, idoso, como um ser, sabe? Um ser meio, não elevado, mas é um ser superior. Sábio, assim. né? Exato. Em Pum Pum ninguém é assim. Todos os adultos de Pum Pum são figuras caricatas, egocêntricas e até meio infantilizadas, assim. Não existe um adulto tradicional, assim, que seja responsável. Exato, arrumado, que seja direito, que faz. Não, são todos caricatos, egocêntricos. E outra coisa que eu acho engraçado no Pum Pum é o linguajar do mangá. Porque até o mangá mais, sei lá, bobo, shonen clássico, tu vê que a linguagem tem termos que eles não falam. Agora em Pum Pum ele fala em pênis, ele fala em tudo que é uma linguagem que tu não tá acostumado a ver em obra japonesa. Acho que o Brian queria falar. Desculpa. Então, eu queria só pontuar uma coisa que ele falou sobre os traços caricatas, né? Dos adultos. Na verdade, eu acho que isso foi uma escolha do autor, porque se você parar pra perceber, quando o Pum Pum tá passando ali tanto da fase criança dele pra adolescência dele ali, os adultos ainda são muito caricatos, mas quando ele chega ali já na fase mais adulta, você pode ver que os adultos eles começam a ficar muito mais normal.
eu acho mais normais, né, no plural. Eles ficam muito mais normais, as expressões, as físicas deles. Eu creio que a escolha do autor para fazer os adultos mais caricatos seja a impressão que ele queira passar sobre. Porque você pode ver que mesmo quando o Pompom é pequeno, a Midori, que é a namorada, né, por esposa do tio dele, ela é bonita. O traço dela já é um traço mais bonito, que lembra até a da própria Aiko. Eu acho que a escolha ali pros adultos mais caricatos é mais tipo. Pra não levar. Como ele falou, pra não levar eles a sério. Mas ao mesmo tempo seria um ponto de visão do Pum Pum. Exatamente. Tipo. Adultos são estranhos. Então tem aquela visão estranha do adulto, sabe? Até então eu até julgo que talvez aquela primeira menina lá que ele se apaixonou, a Valentona, que vai embora no primeiro quadro da história. Ela não era bonita, ela não era desenhada bonita, exatamente porque, sim, por mais que ele tenha se apaixonado por ela, não era uma boa pessoa. E ele sabia disso. Sim. E não sei se uma coisa que quando eu tava lendo, eu acho o Pum Pum, pra mim, quando eu li a primeira vez, que foi antes da Black, me pegou de fato, assim, porque eu acho de Pum Pum é uma das obras mais diferentes, assim, em termos de mangá, e que realmente te choca, assim. Tu fica bem depressivo, de fato. E eu acho ele, assim, de uma... Não é delicadeza, mas ele consegue... Ele é de 2007, 2013. Então, a gente pega esses anos aí, não tínhamos muita internet. Mas uma coisa que, quando eu comecei a ler, me veio à cabeça... quando ele encontra aquela bem no início ali que eles estão explorando e vem aquela questão dos filmes pornô e da revista pornô, que quando ele vê a primeira vez aquilo meio que mexe com o psicológico dele, assim. Para mim esses dois momentos em particular são momentos chave que vão definir muito o Pum Pum, que é exatamente o momento que uma criança está tendo contato com temáticas que não são para a idade dela e que ele claramente não conseguiu assimilar o que ele estava consumindo. Eu acho isso muito bom, porque a maioria você tinha comentado isso antes até, o Pum Pum lida com a sexualidade de forma diferente, né? Muito. O mangá, ele vai lidar, a grosso modo, principalmente shounen, shoujo e tal, aquele negócio de os personagens tocaram a mão, os dois ficam vermelhinho, envergonhadinho, sabe? Mas eu acho que o Pum Pum ele vai evoluindo e vai dando vários passos pra realidade, sabe? A realidade, igual tu falou, da revista pornô, dessa coisa que provavelmente aconteceu com pessoas daquela idade do Pum Pum, sabe? Que já deve ter nascido no final dos anos 90, começo dos anos 2000, sabe? Tiveram esse contato na infância, tá ligado? É a puberdade sem internet, sabe? Sim. Então acho que... Então, Pum Pum, eu acho que ele introduz a galera realmente na cultura japonesa como um todo. E a sexualização no Japão sempre foi um problema, né? Tipo assim, sexo é um tabu de falar, mas ao mesmo tempo eles têm uma relação bem complicada com fetiche, que é um negócio mais liberado, assim. Total. Eles têm todo um problema com pornografia, que tem censura, mas do nada eles tiram a censura e fazem outra parada. O Japão é muito complexo essa questão da sexualidade dele, e eu acho que abordar isso diretamente igual o Pum Pum aborda, eu acho que acaba sendo uma coisa, tipo assim, pra tocar o dedo na ferida do japonês e apontar como ele faz, sabe? E quão problemático isso é. Não, eu trago até assim, ó, o Pum Pum, ele nunca teve uma experiência com sexo boa, se tu for ver claramente. Tudo que ele teve de contato foi extremamente horrível. Em todos os fatores, assim. A primeira vez ali, quando criança, que ele não sabia o que era, e eu até trago, assim, que a gente pode muito bem trazer Pum Pum pra essa cultura meio de OnlyFans, que tá, assim, as crianças não tem mais ali a revista pornô que ele tinha, no caso, mas elas têm umas coisas meio bizarras no TikTok, e essa coisa que elas são muito jovens ainda pra assimilar, e como esse momento decisivo, pra mim, como eu falei aquela hora, é nesse momento tanto do vídeo ali, quanto da revista, que basicamente moldou todo o Pum Pum até o final. É aquela experiência que ele não conseguiu assimilar, porque não era pra idade dele, que ele não conseguiu processar o que ele estava vendo, que meio que deu essa imagem distorcida para sempre em relação ao sexo, até as mulheres, assim, que ele bota, tanto é que ele, nessa cena, quando ele tá criança, ele bota a imagem da Aiko. Então,
Ele começa a construir de uma forma muito meio no início, quando não era pra ele ainda, ele não sabia o que era, não tinha ninguém pra conversar e conseguiu chegar até hoje. Sim, eu concordo contigo, é porque todos os outros pontos a gente já vê que era problemático do Pum Pum, né? Relação familiar dele, a relação familiar, a relação com ele mesmo, com ele descobrir o mundo, problemas pessoais e tal. E eu acho que essa questão sexual é o que é final que piora muito as relações interpessoais dele, né? A relação interpessoal dele com mulheres, assim, é um desastre na vida dele, muito por conta desse começo dele, que é completamente distorcido. A melhor relação, assim, quando a relação dele com o sexo feminino melhora, que é, por exemplo, aquela menina que ele escreve o mangá junto com ela, assim, as personagens também não ajudam, né? Tipo assim, a menina é meio babaca durante muitos momentos e, tipo, desconsiderava completamente o sentimento dele, o que ele achava e tal, enfim. E, cara, tem vários pontos, assim, tipo, que é complicado, ao ponto do não amadurecimento dos personagens. Tem muita coisa relevante, assim, que vai colocando cada vez mais impacto, sabe, no desenvolver da trama ali do Pum Pum. Pra mim ali a sexualidade dele, né, o desenvolvimento dela, né, ali, a gente fala ele criança, mas na verdade a história ali começa com uns 12 anos, né, ele já ali é um pré-adolescente pra adolescência. Eu acho que ele tem 9 anos na primeira parte, ali, quando ele começa. Eu acho que é 12, porque ele tá em volta da 6ª série, se eu não me engano. É que ele vai pro ensino médio depois, ele começa com 9, aí tem um time skip, que daí eu acho que ele vai pra 12, que daí é quando ele tá no ensino médio, que daí eles se separaram a primeira vez. Porque, eu acho que é de 2 em 2. Eu acho que ele começa com 12, vai 14, 16, 18. Eu acho que é alguma coisa assim, porque eu tenho quase certeza. Pelo que eu entendi, ele tava na 6ª série. Então a gente tem a média ali que da 6ª série deve ser uns 12 anos ali. A Saishi, quando ele tá contra com ela, que é a mina lá do mangaka, ele já tinha 18. Né? Ele tinha 18, né? Ele começa a vida com 11 anos de idade e termina com um pouco mais de 20. Mais ou menos isso. Então, essa idade de 11 para 12 é a idade da puberdade, é a idade que está se discutindo. Eu acho que o grande problema ali dele com a puberdade ele não teve alguém ali para orientar ele, sabe? Não, tipo, a gente fala tanto sobre, né, a educação sexual e tal, mas isso também não existe para nós, né? Mas, assim, normalmente sempre existe, tipo, alguém para conversar. E ali ele perde o pai, que o pai não pode chegar perto dele, e o pai tem que ir embora. O tio já é uma pessoa muito saudável, mentalmente falando. Ele até tenta orientar ali na primeira vez que ele tem a masturbação dele, né? Que ele acha que saiu o cérebro pelo pênis dele. Ele acha que saiu pelo pênis. Aí o tio vai lá e, tipo, dá uma revista pra ele e fala, não, dá uma lida nisso aqui que você vai entender. Só que, tipo, ele é criança, ele vai ler e não vai entender nada, né? E de tudo, ainda... Quando ele ganha ele tenta procurar ajuda, a mãe dele tá no hospital porque, teoricamente, o pai dele bateu nela. Ele tá com essa monte de dúvida. Então tá, tipo, um turbilhão de coisas acontecendo que ele não consegue, com uma mente infantil. Não tem realmente pra quem recorrer, assim. Acho que eu queria falar. Tá acontecendo tudo uma coisa. Tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Exato. Ele não consegue lidar, né? Tipo assim, ele tem muito problema de lidar com as coisas. E é tipo... eu acho que não só é culpa dele, sabe? Tipo assim, ele é um dos... ele é quase uma vítima da situação inteira, né? Ele tem um problema sério ali com a mãe dele tem vários problemas sérios de bebida, de relacionamento, de várias coisas. O pai dele também tem vários problemas, né? Igual a gente fala da agressão que o pai dele fez com a mãe e, tipo, nosso primeiro julgamento é achar que o pai dele é um agressor. O agressor e o cara mais desgraçado do mundo. E no final tu vê que, tipo, quase ele tava protegendo o filho dele. Mas também, depois a gente volta e vê a parte que a mãe dele que escrevia as mensagens, as cartas do pai, né? Que não, o pai dele nunca escreveu uma carta. Exatamente. Então, assim, a relação é muito conturbada, sabe? E é muito conturbada porque falta sinceridade de muitas partes e o Pum Pum é o único sincero. Isso é muito engraçado também. Ele é o único sincero, com todo mundo serão demais, inclusive.
Mas ele é tão sincero, só que muita coisa também, que dessa sinceridade, na verdade, ele guarda também pra ele, que é naquela conversa, Durante até que muito ele tempo, entra, né? É. quando ele entrar com vocês, daquele Deus, porque aquele Deus eu acho, assim, perturbador, que a gente... eu fico na dúvida se o Pumpu é realmente doido, de fato, assim, meio esquizofrênico de ver coisas, porque a imagem daquele Deus, aquilo ali é muito maluco, aquela parte... Porque a interpretação que eu tenho é que aquele Deus, na verdade, é o Pum Pum. É o pior lado do Pum Pum. Porque tudo que é ruim vem daquele Deus que ele fala, né? Se você pegar ali no final, quando ele já tá adulto ali, aí temos aquele problema com a Aiko ali no final. Não sei se a gente vai citar aqui por questão de Pode spoiler. falar. Mas ali no final, que ele tá lá, eles estão indo lá pra Kobayashi, né, se eu não me engano. Uhum. Que ele entra no banheiro, ele olha pro espelho, e na hora que ele olha pro espelho, ele vê a cabeça do Deus no corpo dele, e ele começa a rir. Desde o começo da história ali, pra mim, na verdade, já era isso, mas esse Deus que ele vê, na verdade, é exatamente isso que você falou pra mim, né? Exatamente pra mim é isso. É um lado meio esquizofrênico, sabe? Vozes da cabeça dele. É literalmente, ele não é o Deus, porque a gente tem, por outro lado, o amigo dele, esqueci o nome dele agora. O que Deus anda dele é com. Que é o Deus Cocô, Deus exatamente. Cocô. É. Então, tipo, ou o autor quis passar que, tipo, Deus é só uma metáfora. Ele quis dizer isso pra, tipo, cada um acredita no que quer e vocês que lutem. Desde que você esteja bem. Ou eu entendo que realmente aquele Deus que aparece ali, que eu ainda julgo que talvez seja a cara do autor, que ele aparece falando: eu gosto de ver Punia, que é o nome da família dele, sofrendo. Eu entendo que talvez seja um subconsciente dele achando que essa é a verdade. Tipo, Deus quer ver ele sofrer. Mas é o subconsciente dele falando, na verdade, não é ele. Não é Deus, de verdade. E na verdade, quem quer ver ele sofrer, a família sofrer é ele, né? Porque ele, quando a mãe dele morre, ele fala que nunca amou a mãe dele e que, tipo, basicamente que a morte da mãe dele é indiferente, assim. Mesmo que ela tenha, parece que no final da vida ela tentou um pouco melhorar a relação com ele, mas ele tocou o dane-se, não quero. E morreu, perdeu a mãe. E ele não sentiu nada, não sentiu um sentiu remorso, uma dó por isso. E a relação dele. Tipo assim, há uma discussão inteira sobre a relação de deuses nesse mangá, né? De vários momentos ele é discutido. Tem o, igual vocês comentaram, tem o deus Cocô, o deus do. Gente, esse é o nome dele, gente. Do Bumbum. Tem o deus dos personagens, os personagens vão discutir sobre Deus, um fala que Deus não existe, a própria Aiko fala sobre Deus e fala que não acredita. Enfim, o aspecto de Deus é lidado várias vezes assim. E eu acho isso legal de Pupum, né? Porque se a gente pensar bem no Pupum, ele é o Slice of Life, vamos dizer assim, mais fiel ao termo, né? Tipo, é literalmente fatias da vida inteiras que vai sendo contada. É literalmente a vida inteira do Pum Pum. Então, assim, e todos os aspectos são abordados. É o aspecto sexual, o aspecto familiar, o aspecto religioso, o aspecto interpessoal, o aspecto de trabalho, o aspecto de lidar consigo mesmo. Então, assim... De lidar com a morte também. Lidar com a morte, lidar com as pessoas, enfim. Ele aborda todos os pontos, assim. E é muito interessante porque a obra para também de ser muito momento só sobre o Pum Pum, né? Porque tem os personagens secundários também são muito bem desenvolvidos na obra. Pô, vocês obviamente vocês leram, a gente vai lembrar daquele arco, por exemplo, do tio dele, que é o arco inteiro só contando o passado do tio dele. O arco dos dois amigos lá, né? Do Seiki e do Shinomu. Do amigo que eu não lembro. O Shinomu, que eu acho que é o nome dele. Que quando ele descobre que, tipo, o Seiki puxou o Shinomu e a mãe dele morreu, né? A gente vê desde o começo a mãe dele falando, volta logo pra casa, não sei o quê. Então, assim, é muita coisa bizarra, né, que tem ali, que a gente vai vendo ao longo, assim. E os personagens secundários vão tendo muita importância. Isso é muito louco, porque... Muito louco. E não é um desenvolvimento, assim, fajuto, né? É tipo assim, todo personagem tem um passado muito profundo em Pum Pum, sabe? A mãe dele, o pai dele, o tio, todo mundo tem um passado, uma história de vida muito maluca, assim. Ninguém tem uma história
feliz. Todo mundo é mais ferrado que o outro. Exato, e todo mundo é lotado de problemas, assim, sabe? Então, assim, Nessa parte que todo mundo tem problema, eu fiquei assim na minha cabeça. Ou o autor exagerou extremamente que ele queria fazer esse drama, todo mundo é problemático. E talvez seja porque todo mundo realmente é problemático. Ou eu fiquei com a sensação de tipo. Será que pessoas problemáticas atraem pessoas problemáticas? Porque, meu, tipo, é um pior do que o outro, cara. Você vai vendo e você fica assim, gente, como pode? Não tem uma pessoa pra segurar na mão desse menino e levar num psicólogo. Tá difícil, gente. Então, na verdade, eu vou dizer bem sincera, uma das coisas que eu senti ao ler Pum Pum, que eu acho que falta uma figura, não, tipo, positiva, mas alguém que, tipo, é ferrado, mas se tornou uma pessoa boa. Porque, tipo, todo mundo é ferrado e a maioria se tornou uma pessoa merda. Eu fico impressionada. Tipo, tá, ele tem o Pum Pum, o tio do Pum Pum é ferrado, e aí ele tem um relacionamento novo que também é bem problemático. Ninguém conseguiu, parece que o que o autor quer passar é que as pessoas não conseguem abrir os problemas das pessoas no passado, moldam elas a ponto de elas não conseguirem melhorar. Na verdade, o autor tem uma visão bem ruim do negativa da vida. Não sei se vocês acham. Ali eu falo que acho que a única pessoa que talvez ali é a menos pior é a Midori. É verdade. Que é a esposa do tio. Só que a gente tem cenas problemáticas com ela. Tem um abusinho ali, básico. Aquela cena com o Pompom me quebrou, gente. Desculpa, eu comecei a ler aquilo e falei, não, ela não vai fazer o que você tá pensando. Todos. Mas enfim. Aí a menos pior pra mim ali foi ela. Que eu acho que, tipo, ele é problemático por questões familiares, que é o Seki. Que ele tem aquele problema com o pai dele, ele se torna o rebelde indomável por causa do pai dele, porque o pai dele não é uma boa pessoa, ele não tem um bom exemplo, ele olha pra escola e ele fala assim, eu vou estudar pra quê se eu vou acabar virando ele? Exatamente. Mas ele ainda tenta ser uma boa pessoa. Que ele, como a gente falou, ele puxa o amigo, ele traz ele tipo, eu não tô estudando, mas você estuda, hein? Pelo amor de Deus. E quando ele tenta lá cometer aquele crime a mando da mulher, ele ainda bate aquela consciência nele e ele, tipo, acho que eu não sou tão valente pra cometer esse tipo de crime. E ele volta ali pra falar com ela. Pra mim, esses são, na base ali, junto com o amigo ali. Eu esqueci o nome do menino, meu Deus. Shimono, alguma coisa assim. Quando esses são os três, assim, que, tipo, problemáticos, mas, assim, de todos é o menos problemático. Eu não sei, porque quando tem a cena pra mim, quando chega na cena do estupro, assim, é muito pesado, porque tu não espera que aquilo vai acontecer. Não vindo dela, né? Vindo dela. E do jeito que o autor faz, não é que naturaliza, mas fica bizarro, porque eu me sinto na pele do Pum Pum, porque tu não entende o que tá acontecendo, assim. Desculpa, pode falar, Léo. Não, eu só fui falar que o que assim, estranha mais ainda é a aceitação de todo mundo, né? Porque o tio dele descobre, não sei quem descobre, todo mundo, aconteceu, né? Fazer o quê? Como assim, gente? E o tio continua com a mina! Então, ali quando acontece, eu fiquei meio que tipo. Porque assim, com certeza é um abuso, a gente não tem como negar isso. Só que ao mesmo tempo, o Pompom ele começa esse arco falando assim: eu quero transar. Eu quero fuder. E acontece. Só que realmente eu concordo, o que causa muito maior estranheza, além de ser um abuso, por mais que o Pompom ali concorde, porque ele meio que sai feliz dali. Tanto quando a tia dele fala que eles têm que parar de... É muito normalizado. Eu fiquei muito... Gente, tá estranho isso aqui, pera. Não tá confortável. Exato, confortável a palavra. É que, na verdade, esse abuso, ele é daquele tipo assim, porque o Pum Pum, ele tá naquela fase adolescente, jovem.
Uhum. Então, e a será a tia dele? Tia. Ela Futura meio que. tia. Futura É tia, já tá no namoro, é tia. Exato. E ela é aquela, tipo, ela é jovem adulta, assim, ela deve ter o quê? Uns 20 e poucos anos. Então, 25. então é uma, tipo, eu imagino um gurizão, assim, pega uma mulher mais velha que tem uns 25. Então, o autor meio que constrói uma narrativa, tu te sente desconfortável, mas depois ele, tipo, naturaliza o ponto de que ninguém se importa. Só tu te importa que aconteceu aquilo. Só tu fica perturbado com aquilo. O do tio, eu meio que, tipo, eu entendi ele meio que não questionar, porque o tio, ele já tava, tipo... Ele já meio que, tipo, ele falou, eu traí ela, então, tipo, é o que eu mereço, sabe? É meio que eu entendi dessa forma. Mas o resto eu fiquei assim, vocês estão bem? Polícia? Alô? Polícia Federal? Alô? Vamos conversar? E outro abuso que teve foi o do Pum Pum, né? Que ele quase se consolidou naquele abuso com aquela menina, né? Que ele começou a gostar dela depois. É verdade. Então, assim, é muito louco porque é recorrente, né? A situação é recorrente. Mas o próprio tio, o passado do tio fica meio implícito ali, que aconteceu naquele quarto com aquela criança, com aquela guriazinha que era mais nova, que era filha da aluna dele. Uhum. Então, que ali ele fala que, tipo, parece que nada rolou, mas tem um quadro, né? Ele apertando a bunda dela e eu fiquei, tipo, vai com calma. Não, e chega a ex-namorada dele, e aí a guria tá a menina tá dentro do closet e fica numa coisa meio... O que está acontecendo? A obra, ela é errada moralmente em vários sentidos, né? Tipo, é traição, por exemplo, a mãe dele chantageando aquele cara que ela dormia com ele que era casado, o tio dele trai, a namorada trai, abuso, enfim, né? Assim, constantemente tendências suicidas de vários personagens, tipo, se eu não fizer isso eu te mato, se eu fizer merda você me mata, tipo, caraca. Exatamente. Eu ia falar disso até mais cedo, né, que, tipo, a gente tava falando, retrata muito o Japão, né, a sociedade asiática. E se a gente parar pra ver, lá no Japão é realmente essa questão da morte, tipo, tirar a vida de alguém pra eles ali, né, se você pegar algumas obras de anime, é tipo... É nada. A morte pra eles é nada. E eu fico tipo, gente, não é tão simples assim. Porque ele fica até o final, né? Quando a gente fala da evolução dele, ele fica até o final. Se eu quero morrer na mão da Aiko. Aí eu fico tipo... Porque ela prometeu que me matar. Ele fala como se fosse a coisa mais simples do mundo. Aí eu fico tipo, É banalizando a morte, né? Banaliza. Isso eu falo não só por ele, mas a obra inteira banaliza. Mas como a gente fala que isso aqui é uma crítica, eu acho que, tipo, como eu falei, pra gente nem tanto, mas lá na Ásia parece que a morte é uma coisa muito banalizada, sabe? Mas eu acho que esse é o termo que tu usou, encaixa bem em tudo. Tudo é banalizado. O abuso é banalizado. A questão de sexualidade, de sexo é banalizada. O suicídio é banalizado. Tipo, não tem nada que seja levado de fato a sério. Tudo, pra nós, qualquer um desses assuntos pode ser. Vamos discutir, vamos conversar sobre isso, porque isso não é leve, não é comum. Lá não, lá é banalizado. Tanto é que essa coisa que a Aiko fala pra ele no início, que eu vou te matar, que se você não da promessa e tal, carrega o Pum Pum por toda a obra. Aquilo dela falar que vai matar ele, meio que assombra ele do início ao fim. E é uma das coisas que ela fala pra ele logo no início. Como o Léo falou, eu acho que exatamente essa frase que trava a evolução do personagem. Porque se for pegar a evolução do personagem, é sempre quando ele tá, tipo, indo pra algum lugar. Porque a Aiko falou que se eu não cumprir, ela vai me matar e não sei o que. Eu fico tipo, menino, você tá nisso ainda, pelo amor de Deus. Faz 30 anos já. Tá com 60 anos nas costas, ainda tá com o bagulho da Aiko na cabeça, cara. Quando a mina tinha 6 anos, 8, 10 anos. E o pior é que a obra, ela é igual eu falei, ela é uma espiral, né? Tipo assim, igual o Brian acabou de falar, essa parada prende o personagem e prende mesmo, assim. Você vê que quando ele tá meio que fazendo uma volta numa espiral pra subir, pra ascender a espiral, pra, tipo, evoluir como pessoa, como personagem, ficar mais complexo, mais inteiro, ficar uma pessoa melhor, de novo ele cai de volta no buraco por causa da Aiko, sabe? Então, assim,
ele roda muito e volta no mesmo lugar sempre, sabe? Eu acho que isso incomoda um pouco do Bumbum, porque, tipo assim, é qualquer negócio que a mãe dele falava que ele chorava por causa de tudo, sabe? E no final é mesmo, assim, ele fica até mais velho sempre que ele tipo assim, sente um pouco a batida, ele sai chorando, sabe? Então, Mas é que eu assim, acho. o personagem ele é infantilizado, mas ele é infantilizado porque, tipo assim, ele, 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 ele fica mais velho, mas sem evoluir psicologicamente, assim, sabe? Tipo assim, de entender determinadas coisas da vida e aceitar algumas coisas, sabe? Ele é adulto fisicamente, mas a mentalidade ele parou ali na adolescência. Sim. É Por que exemplo, a mãe dele falece há 4, 5 anos, ele não consegue nem processar aquela situação, se é bom, se é ruim, o que aconteceu, tipo, o que ele tem que fazer, como é que ele age em relação àquilo. É só aconteceu e é isso, sabe? Mas é que eu acho que, na verdade, o que o autor também botou é que o Pum Pum é claramente uma pessoa com depressão, porque depressão é isso, a pessoa tem fases. Tipo, quando ele tá sempre muito mal, aí quando tem aquela fase que ele tá bem, que ele vai lá, fica feliz com a menina do mangá, ele lembra de uma coisa e cai de novo. Então eu acho que essa espiral que tu fala dele estar sempre preso é meio com a sensação de uma pessoa com depressão. Ela se sente como a gente vê uma pessoa com depressão também. Que ela tá no eterno ciclo vicioso, sabe? Que ela não consegue ascender. Sim, Que ela tá sempre. ele vem de uma família, né, problemática, que ele vê a mãe dele brigando com o pai dele, o pai revidando, brigando. A gente não vê essa parte no começo, né? Eu falo começo, tipo, infância dele. Talvez a mãe dele rejeitando ele, porque ali quando ela vai pro hospital e ela fala assim, que ela queria ser jovem, e de muito você vê o tio dela também, o tio dele falando, né, pra ele. Ela ia pra rua, ficava andando o dia inteiro, voltava pra casa, e ela era meio que responsável. Você entende ali que, tipo, ela não queria ser mãe. Não. Ela não queria ser mãe. Não é nem falar que ela teve uma depressão pós-parto. Ela nunca quis ser mãe. Meio que Exato. aconteceu e, tipo, ela meio que levou e acarreta na cena lá que a gente tem o pai dele batendo nela e. Porque ela ia matar ele. Aí, tipo, então aí você pensa, tipo. Quando a gente volta a falar que Deus talvez seja, tipo, ali o subconsciente dele, talvez seja exatamente ali já o começo do sintoma dele, tipo, talvez de uma depressão. E outra coisa que eu acho interessante em relação a isso, quando a gente fala do cenário dele tá decadente, né? Assim, ao redor do Pum Pum, a relação dele com a mãe, com o pai, familiar, relação amorosa, relação sexual, tudo dele tá decadente. É muito legal porque a gente vê o próprio país decadente, né? Tipo, o Japão entrando numa crise, uma recessão financeira que várias vezes é citada ao longo da obra. O país tá em recessão, você vai ficar negando emprego e tal, não sei o quê. Inclusive também tem essa degradação também, até da questão política, né? Com aquele cara que se acha que é Deus e tá tentando se eleger como governador de Tóquio e tal. Então, assim, é uma depreciação da sociedade como toda, sabe? Assim, o Pum Pum é um indivíduo dentro da sociedade com decadente também, sabe? Tipo assim, a decadência ela é geral e todos os indivíduos, por isso que todos os indivíduos estão ruins, por isso que o ambiente está ruim, por isso que o cenário está ruim, por isso que a história é depressiva. Então acho que é um aglomerado de coisas que está acontecendo ao mesmo tempo com todo mundo, sabe? E talvez a gente só olhe a ótica do Pum Pum nessa situação. Não que o Pum Pum tenha sofrido mais ou menos que alguém, não sou aqui balança de sofrimento de alguém. Mas tô falando, tipo assim, o autor, ele faz quase uma crítica pro Japão inteiro, né? Tipo assim, olha o que você é hoje, Japão. Eu acho isso muito interessante. Não, e outra coisa que dentro disso, uma coisa que me veio agora, é que se tu for analisar, ninguém naquele mangá tem um pai, mãe, pais, mães bons. Ninguém tem uma família estruturada. Todo mundo tem problema com pai e mãe. A Aiko tem problema com a mãe fanática, que é louca também, que vai desencadear. O Pum Pum nem se fala. A gente não conhece o pai e a mãe, os avós do Pum Pum, que é com quem o tio dele morava, que antes dele ir morar com o Pum Pum. O menininho lá que conhece o avô, na verdade, né? Mas já no leito de morte. Que ele ele já morre. Mas ele já fala que ele nunca foi um avô muito bonzinho, né? Exato. O menino aquele que o pai dele era dono de uma mercenaria, que aí a fábrica que abastecia ele fechou.
parece ter uma boa relação, mas aí também o pai dele morreu e não se sabe muito. Então, ninguém tem uma família estruturada, ninguém tem um alicerce. Não sei se Acho essas. que o único ali, mais ou menos, que tem, que a gente talvez pode falar, mas até porque não teve muito também sobre a família dele, é talvez o Harumi, que é aquele amigo dele que vai embora logo no começo da história. É também, verdade, né? que dá uma bicicleta pra ele. No primeiro ano, né? Verdade. Talvez Mas é também- tipo ele, mas a gente também não sabe, porque também não contou muito o passado dele. A gente não conhece nada dele. Tipo, ele some no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos e vai embora. Então ninguém que tem uma relevância na história tem pais e mães, uma família estruturada pra contar a história. Todo mundo tem problemas familiares traumáticos. Lembrei de outra pessoa que tem, Midori. Midori também, ela fala que os pais dela são boas pessoas e até acolhem ela com a ideia de comprar o café. Mas só, parou aí 2 pessoas na história inteira. Uma pessoa e meia, né? Porque aquele do início a gente não sabe. 1h30, vai. Meia. E É, agora, Pra- acho que. Pra Pode falar. mostrar uma pessoa do bem ali, só podia ser o Oda. Tirando o Oda, só ia aparecer a pessoa. Acho que agora, encaminhando mais pro final, eu queria ver pra vocês uma pergunta muito importante. Por que o Pum Pum é um passarinho? Cara, eu tenho uma teoria sobre isso que vai com toda a estrutura da obra que o autor propõe. O Pum Pum, ele só não é um pássaro como a família dele é um pássaro, mas em muitos momentos a gente não vê ele retratado assim. Principalmente quando vai focar alguma coisa, por exemplo, na calça dele, quando ele vai tirar uma calça, vai botar uma camisa. Ele adulto é muito corpo de criança, corpo com roupa. E a cabeça de pato, que bizarro. Então, assim, acho que essa escolha, eu acho que foi pra gente não personificar o Pum Pum de uma forma, sabe? O Pum Pum não é pra ter rosto porque ele é uma ideia. Tipo o V de Vingança, sabe? A máscara. Sim. Eu acho que, tipo assim, o Pum Pum é pra ser uma ideia, não é pra ser um rosto, sabe? E a situação com o pai, com a mãe dele, o tio dele também não personifica ninguém porque não é pra personificar, sabe? Porque não é pra ter um rosto. Não é pra você lembrar do rosto de alguém na hora que você for pensar na situação, sabe? É pra Mas você por que um pensar pai? na situação como um todo. Então, eu acho que é porque. Eu acho que é caricato, né? Assim, tudo dele é caricato. Talvez tenha um motivo pessoal dele, não sei. Mas eu acho que poderia ser qualquer coisa, assim, sabe? Qualquer coisa que fosse minimamente desse tipo, assim, eu acho que funcionaria. E outra coisa também que além disso, né? Além dessa parada dele ser essa caricatura de um pássaro ali, também tem a parte do Pum Pum, a gente nunca vê a caixa de diálogo dele branca. Sempre quando ele fala, a caixa de diálogo é um quadro preto com a palavra branca. Ou tipo assim, ou alguém virando e falando assim, Pum Pum, você disse isso, e cita o que ele disse, e a pessoa responde, né? Então, tipo assim, a gente, exatamente igual o Brian falou, e entre aspas, ou seja, simplesmente é como se a gente ouvisse o personagem falando com a gente, sabe? Eu acho isso muito interessante. Então eu acho que, tipo assim, a ideia do autor, a todo momento disso, era basicamente falar assim, eu quero te aproximar do Pum Pum e te apresentar um personagem que, tipo assim, tu consegue se conectar tanto com ele porque tu pode assumir o lugar dele, sabe? E eu acho que isso funciona muito melhor pro japonês. Entendeu? Por isso que eu acho que essa obra também é tão japonesa assim. Talvez o japonês, se colocar no lugar do Pum Pum, funciona muito bem. Toda A minha ideia basicamente é essa também, tipo, ele neutralizou o Pum Pum pra você entender as dores dele, mas meio que pra você se colocar no lugar dele. É meio que, vamos por assim, tipo num videogame, quando tem um personagem ali que normalmente você joga em primeira pessoa e ele não tem... Ele é mais pra você ser o personagem do que pra você ter o... Não pra ele ser um personagem, não é pra ele ser o Kratos, que você vai olhar pra cara dele e você vai falar... não é uma aventura, né? Você cria o personagem, né? Ali é pra você ser o personagem. E basicamente eu acho que é isso, a escolha dele, talvez não necessariamente, que a gente fala que ele é um passarinho, mas ele não parece um passarinho, ele parece um fantasma com bico. Então, quando eu li Pum Pum, muito me recorre ao passarinho, a questão muito da liberdade do passarinho voar. E o Pum Pum, desde criança, ele meio que reprime os sonhos dele, tanto é que eu dei aquela carta que ele queria... Eu acho que a única coisa de verdade que o Pum Pum quis autenticamente
era ser astronauta, aquela história de ser astronauta, de ter o planeta Pum Pum, que tem uma coisa com liberdade, voar, sabe? Essa coisa dele sair Ele, daqui. ele misturou uma promessa dele pra Aiko, né, que seria salvar, né, as pessoas do Isso, planeta, com uma vontade dele real, né, dele se exato, libertar daquele lugar ali e ir pra um lugar exato. melhor. Na verdade, o Pum Pum queria fugir daquela família, daquela realidade. Então, eu acho que o passarinho me recorre a essa coisa muito da liberdade, de fato, de voar e ele não conseguir nunca sair daquele corpo. E é bizarro que, à medida que ele vai crescendo, ele vai se tornando mal, entre aspas, assim. Ele perde aquela forma meio bobinha de passarinho e vira aquele demônio, aquela coisa meio. Que aí ele fica bem híbrido entre humano E e aquela cabeça de demônio. pássaro demoníaca. E é muito Exato. louco porque teve uma vez que a gente chega perto de ver o rosto dele, que é Exato. quando aquela mangaka desenha ele, lembra? Uhum. E no final, quando ele faz a cirurgia, só que aí ele, tipo, só tá, tipo, metade do rosto, assim, tipo, um olho e um nariz ali, e o resto tá tudo enfaixado. Sim, mas é legal quando a Carlos desenha ele, porque a gente tem uma noção do rosto dele antes da cirurgia, né? Tipo assim, como ele é agora. E aí o rosto dele é tipo assim, todo o cabelo cobre todo o olho dele, né? Mas a gente vê mais ou menos o formato do rosto dele, que eu acho que é uma parte bem interessante, assim. Porque o autor, ele quase faz um fanservice ali, né? Tipo assim, vou te dar uma ideia pra vocês como eu vou pôr. Ali a gente tava falando sobre a aparência dele, inclusive ali, falando quando ele cresce ali, eu acho que outra escolha também dele ser, né, ali, esse passarinho barra fantasma, eu acho que é a questão dele, a forma que ele também talvez se veja, porque lembra quando eu falo que ali no começo a gente vê os adultos muito mais caricatos de quando ele tá adulto? Talvez essa forma passarinho, a escolha talvez seja também para a visão dele, porque como a gente tava falando, talvez quando ele cresce, ele começa a ter a forma, né, que ele ganha, que a cara dele fica preta, começa a aparecer chifre nele, talvez seja como ele se vê naquele momento. Uhum. Então, tipo, ele se vê quando ele tá branco, ele é a versão, entre aspas, pura e inocente dele, né, a versão light dele. E quando ele já tá naquela fase que ele tá com a cabeça preta e os chifres ali, ele já tá se vendo como, tipo... eu sou mal mesmo. Aí eu fico, tipo, não, você só tem problemas psicológicos, você não é mal, vai com cuidado aí. Então, gente, a gente tá caminhando pro final. Só quero falar um detalhe sobre o que eu achei muito maneiro mesmo. Que é quando... Tem uma quebra de quarta parede ali, que é quando a menina tá junto com o Pum conversando sobre... Ele tá junto com a mangaka, né? E eles estão lá na entrevista com aquele editor sobre publicar o mangá e tal. E ela tem toda uma discussão sobre editorial, sobre o mangá, sobre como deveria ser o mangá e tal, não sei o quê. Cara, ali é literalmente metalinguagem, sabe? É o autor falando da opinião dele de mangás sobre o mercado atual e discutindo com o editor sobre. Inclusive, mais uma crítica, né? A indústria do mangá. Sim, ele fala ali, né, que tipo, as pessoas não querem saber de mangás tristes. E eu fico assim, isso aqui é o que então? Nós segurando o mangá mais bad vibes. Então, é muito legal porque, tipo assim, ele faz uma metalinguagem muito interessante e acaba de novo com aquela estrutura ali padrão da obra dele, né? Tipo assim, a menina fala, se eu for preciso eu me mato aqui pela minha obra, sabe? Então ele volta sempre pra esse... Eu me mato pela minha obra é basicamente que, tipo, muito mangaka vive, sabe? Que a pessoa, tipo, tá doente lá, sem mal, quase Vai lá, Oda. e tem que continuar escrevendo. Então, basicamente, ele usa ainda mais um pouco para alfinetar a indústria ainda no final. Salve, Toriyama. Exatamente. Toriyama, Oda, o do Berserker. O do Berserker. O outro também morreu lá fazendo mangá. O do Berserker, sim. Cara, então, galera, querem dar suas considerações finais? Psicólogo. Marque um psicólogo, vamos no psicólogo, pelo amor de Deus. Acho que o Pum Pum já não tá mais no psicólogo, não é o suficiente. Acho que o Pum Pum só o psiquiatra salva no momento. Cara, a minha consideração final, cara, é tipo assim, eu fiquei impressionado, não só com a obra em si, mas eu fiquei impressionado pela publicação da obra, sabe? Acho muito louco
a editora que quis comprar esse barulho do autor, sabe? Apesar de ser um autor já conhecido com outras obras já, eu acho que, tipo assim, essa é uma alfinetada muito grande, tanto na cultura japonesa, quanto na indústria japonesa de mangás, principalmente naquela parte do mangá ali que é muito, assim, essa quebra de quarta parede ali, essa metalinguagem foi incrível ali. Então acho que acaba que ser uma obra, assim, muito profunda, ela não se comunica com o padrão do mercado, vamos dizer assim, né? Porque o mercado tá acostumado a consumir e tal. Mas eu acho que tinha espaço pra ela porque ninguém até hoje decidiu falar seriamente sobre nada, sabe? Talvez, por exemplo, o cinema japonês, que extremamente é conhecido ao longo dos anos, né? Pelas suas obras muito grandes e tal, sempre com crítica social pertinente e tal. Talvez teve um resgate em relação a isso, sabe? No mangá, que o mangá parou de ser só entretenimento, uma arte ali que seja agradável e ficção pra ser uma coisa que faça uma crítica social de verdade, sabe? Não, e Então, se tu for acho ver, que é muito importante. Pum Pum é de 2013, 2007, 2013, por aí. Deste período pra cá, não me recordo nenhuma obra que eu tenha lido atual que alfinete tanto alguma coisa do Japão quanto essa obra. Por exemplo, a gente tem Oshinoko. Oshinoko ali critica a indústria das idols e tal, mas não é o mesmo nível de Pum Pum. Tu não tem tanta temática junta e de maneira tão bem feita e bem construída e complexa que nem a gente tem Pum Pum. A gente tem mangás como o Bakuman. É um mangá falando sobre a indústria de mangá e tudo mais, sobre um aspirante a mangaka e tudo mais. Só que você não vê tanta crítica, você vê mais algo fantasioso, como... É meio romantizado, assim. É meio romantizado. Exatamente, meio romantizado. Bakuman é tipo One Piece. Tipo, ai, como é bom ser mangaka. A gente tá sofrendo aqui, mas vai ter a compensação depois. Não é assim. Vai Pum Pum, mostra que não é assim. Não, eu acho esse ponto que tu falou, Brian, é bem verdade. Muita obra de japoneses, eles vão pincelar essa coisa do estudo demais, do trabalho demais, mas aí ele sempre quebra, mas vai valer a pena, porque eu vou ser recompensado no final. Então, eles ainda têm essa visão de que o exagero, o trabalho demais, o que seja, vai ser recompensado no final, quando na verdade é uma coisa ruim. E eu acho que tem um ponto muito importante também de todo esse cenário, que é basicamente assim, Pum Pum não só, tipo assim, teve um voto de coragem dos editores que resolveram publicar, como também do autor, obviamente, mas, tipo assim, Pum Pum, ele é longo, gente. Pum Pum, ele tem 147 capítulos. Ele tem o quê? São 16 volumes, 13 volumes? Assim, são bastante volumes. São 7, né? Então, tá condensado, né? Mas, assim, eu acho que na divisão que eu vi, acho que tinha 13 volumes, né? Tipo, então, assim, ele foi lançado durante o quê? 6 anos? Foi? 2007 a 2013. Então, basicamente 6 anos, né? 6 anos. Então, assim, é uma obra que teve repercussão, teve público e pessoas acharam pertinente, sabe? O debate e o negócio. E eu acho muito legal porque é muito louco porque, igual a gente fala, né? A gente vê o Japão de verdade, né? Porque o Japão que a gente conhece fora da cultura, né? É esse Japão que Pum Pum mostra pra gente, sabe? Então a gente conhece o Japão do Pum Pum, porque a gente tem acesso à mídia, à internet, enfim, a diversos fatores. Porque se depender somente da cultura japonesa em si, né? Do que é apresentado pela cultura japonesa, a gente não veria esse Japão nunca. Eu acho extremamente importante. E é importante também que a gente passa o quê? Passa mais de 10 anos que tem Pum Pum e tu não vê que as coisas meio que mudaram. Tu não vê. Não, eu ia falar isso. Você vai a gente parar pra ver que já vai fazer 12 anos, né? Que a gente tá em 2025, encerrou em 2013. Você ainda não vê nada tipo, de evolução sobre isso, sobre... Claro, a gente vai falar que não teve porque a gente não mora lá, mas assim, expressivamente, tem falar que eles cuidam, a gente vê que não teve essa... Não, a gente vê que não teve porque, por exemplo, obras que nem Oshinoko, que são mais atuais, ainda estão batendo na mesma coisa. A Idol, a indústria do entretenimento, que acaba pressionando essa coisa que o japonês tem meio bizarra de infantilizar as pessoas, essas, como o Léo falou lá no início, dessas
perversidades, que esses fetiches que eles Fetiches. têm ainda é meio bizarro, que eles não resolveram e aparentemente, como a gente pode ver que o Oshinoko trata bastante, não foi resolvido. Uhum. E que vemos bastante em Pum Pum, que é uma obra que a gente pode dizer então que acabou se tornando atemporal, porque está até aí hoje. Não, e pelo ar da carruagem parece que vai estar um bom tempo ainda, né? Exatamente. Um bom Exato. tempo ainda ela vai continuar aí sendo como tu diz, né? Sendo atemporal, né? A pessoa vem aqui e fala, nossa, mas o Japão continua assim, né? Parece que não vai mudou mudar, nada, não. né, gente? Ai, nossa, que obra atual, né? Deve ter sido lançado ontem. É 2025. Então, gente, esse foi mais um episódio de Entre Balões e Quadros sobre Boa Noite Pum Pum. Espero vocês até a nossa próxima obra. É isso, valeu!